A paz de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Estamos de volta com nosso conteúdo do Gênesis ao Apocalipse. Estamos analisando o livro de Juízes. No conteúdo anterior, nós finalizamos a nossa análise sobre a vida de Gideão. Neste conteúdo, portanto, estaremos analisando a vida de Abimeleque, um conflito interno, rígido, problemas na família de Gideão, um indício de uma monarquia no país de Israel, nasce aqui entre os filhos de Gideão e Abimeleque. Peço que você deixe o seu comentário, dê o seu like, se inscreva em nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este que vai abençoar a sua vida. Pois bem, 1249 a.C., 1209, nessa faixa etária do tempo ocorre a história de Gideão, de Jefté, de Abimeleque, que iremos tratar agora, e tantos outros juízes na história sagrada. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, os capítulos 9 ao 12. Iremos nos ater no capítulo 9. E nesse texto que cobre o reino sanguinário e a morte de Abimeleque, filho de Gideão, Tola e Jair governam Israel como juízes. Israel peca novamente e o Senhor recusa-se a levantar novo juiz. Os eventos da vida e o juízo de Jefté são relatados nesses textos, bem como os juízos de Ibzan, Elon e Abdon, que não têm muitos registros dos seus governos, mas que a Bíblia menciona sua passagem na história como juízes de Israel. Com a morte de Gideão, deixando 70 filhos e um filho fora do casamento com uma concubina, este filho, chamado Abimeleque, começa uma intriga interna entre esses filhos e o governo de Israel. O sucessor apóstata de Gideão. Juízes 9, versículos 1 ao 57. Nesse texto, logo após a morte de Gideão, seu filho Abimeleque tenta tornar-se rei de Siquém. E perceba-se a tendência de Israel para o reinado, para a monarquia. E como nós
falamos em conteúdos anteriores, Israel foi um país cujo governo veio sendo, ao longo do tempo, uma teocracia divina, isto é, o governo de Deus sobre Israel. Mas o povo começam a se organizar como nação, a se instalar em casas, a observar as nações ao seu redor, com reis, castelos, campos, etc. Israel, portanto, sente uma necessidade de ter um rei. Porém, o conflito de Abimeleque foi mais uma intriga interna do que uma monarquia. A monarquia propriamente dita, permitida por Deus, começou com Saul, Davi, Salomão e assim por diante, que são assuntos que veremos quando estivermos tratando do livro de Samuel e de Reis. Muito bem. Nesse texto que acabamos de mencionar, a Bíblia apresenta uma destruição sanguinária, sem dó e piedade, de Abimeleque aos seus irmãos, simplesmente pela saga de domínio, para dominar, para reinar, para comandar Israel. E para assegurar seu reino, o que ele faz? Abimeleque assassina todos os filhos de Gideão, de Jerubbaal, menos um que escapou. Nos versículos de 1 a 6 do capítulo 8, do capítulo 9, a Bíblia diz o seguinte: Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Ele, portanto, nesses versículos, promove um extermínio dos filhos de Jerubbaal. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão, isto é, meio-irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite. Olha a situação religiosa de Israel, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados, vadios, homens vadios, que se tornaram seus seguidores. Um exército de bandoleiros, de gente sem Deus, sem compromisso, de gente sem objetivo, foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos. Olha isto. Filhos de Jerubbaal sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubbaal, escondeu-se e escapou. Vemos nessa primeira leitura bíblica a destruição promovida por Abimeleque
para se tornar rei, mandatário, governador, enfim, uma autoridade máxima em Israel. Nos versículos 7 ao 21, a denúncia de Abimeleque é registrada. Nós temos aqui dois fatores para observar: o escárnio e a repreensão. Nos versículos 7 ao 15, esse filho de Gideão, chamado Jotão, elabora uma espécie de uma parábola, a mais antiga de Israel, para assegurar Jotão. Ele ridiculariza Abimeleque contando a parábola das árvores que queriam um rei. E nessa história, Abimeleque é retratado como um espinheiro sem valor. E ele faz isto, Jotão, para assegurar aos israelitas o perigo iminente de colocar um ímpio no poder, um sanguinário no poder, sendo que Jotão, como filho de Gideão, tinha prioridade no poder. E Abimeleque foi um usurpador do poder. Como é triste quando as pessoas se tornam cegas e sedentas pelo poder. Há um adágio popular que diz que o poder é como uma taça de vinho embriagante. E se o indivíduo não souber tomar, se embriaga. É uma verdade incontestável esta frase. Muito bem. Nos versículos 7 ao 21, Jotão diz o seguinte: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do Monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto, saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Que sombra e conforto um espinheiro pode dar a uma nação? Veja onde chegou Israel na época dos juízes. A situação religiosa, política, social, um desastre total. Venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário,
sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Jotão denuncia os israelitas que escolheram Abimeleque para governá-lo, citando esta parábola e fazendo lembrar dos benefícios, dos favores que Gideão fez libertando Israel dos midianitas, expondo a sua própria vida à morte. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltam contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. E assim ele reclama, porque Abimeleque sequestrou os filhos de Gideão e matou a todos eles em uma penha, assassinando a todos, exceto Jotão, que escapou com vida e agora reclama a ignorância, a estupidez dos siquenitas que habitavam a cidade de Siquém. Pois bem, sendo assim, Abimeleque começa o seu governo de uma forma usurpadora. E nesse íntere de governo, ele sofre muitas dificuldades. Do capítulo 9, versículos 22 ao 41, ele tem dois problemas, duas dificuldades a enfrentar. A primeira delas é causada por Deus, justamente, que apesar de ser rejeitado pela nação, pela sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó, ele permanece lutando em prol de Israel, como nação, como família, como indivíduos. E sendo assim, nos versículos 22 ao 25, após 3 anos de governo, Deus provoca problemas entre Abimeleque e o povo de Siquém, que sem sucesso tenta emboscá-lo. E o texto diz o seguinte: fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e este agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento do sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali. E Abimeleque foi informado disso. Esse conflito provocado por Deus. Deus se vingando da judiaria que ele causou aos filhos de Gideão, matando a todos. Ele então entra em conflito com os próprios moradores de Siquém,
com o próprio povo de Israel. No versículo 26 ao 41, um cidadão residente em Siquém, chamado Gal, promove uma confusão e coloca as pessoas contra Abimeleque. Mais um problema no governo fraudulento de Abimeleque. Gal, cidadão líder em Siquém, organiza uma revolta contra Abimeleque. Veja como as coisas acontecem quando Deus não está no governo, quando Deus não está num sistema de governo do seu povo, quando as pessoas procuram fazer as coisas ao seu modo. Deus se afasta, o inimigo se aproveita e a confusão está declarada. Nos versículos de número 26 ao 41, a Bíblia diz: nesse meio tempo, Gal, filho de Ebede, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Ele era uma espécie de mentor daquela cidade. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-na e fizeram uma festa no templo do seu Deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque. Então Gal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jerubaal? E não é Zebu, seu rei representante? Sirvam os homens de Amor, o pai de Siquém, porque servia Abimeleque? E assim Gal promove uma confusão. E o que acontece? Nos versículos 42 ao 49, a depravação de Abimeleque. Abimeleque e seus homens matam implacavelmente o povo de Siquém por se rebelar contra ele. Não ficando satisfeito com essas confusões internas, ele resolve atacar Siquém e cometer um genocídio terrível na cidade. 42 ao 49, a Bíblia diz o seguinte: no dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu os seus homens em 3 companhias e armou emboscada no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Veja que perversidade, porque se levantaram dentro de Siquém contra ele e as suas atitudes malignas. E para se vingar, ele comete mais uma atrocidade terrível, um genocídio descontrolado em Siquém. E assim, a Bíblia nos registra o final trágico desse impostor, usurpador do governo de Israel. A Bíblia fala sobre a morte trágica que ele sofreu, uma espécie de um castigo
pelos seus atos criminosos entre os filhos de Israel. Abimeleque e seus homens atacam Tebés e prendem algumas pessoas em uma torre. Mas uma mulher, segundo o texto, solta uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebra o crânio. Olha isto. Ele pede a seu escudeiro que a mate para que não seja destruído por uma mulher. Depois de cometer atrocidades, genocídio em Siquém, ele parte para a cidade de Tebes para destruí-la da mesma forma. Os moradores se escondem, procuram esconderijo, enfim, para defender as suas vidas, fizeram tudo o que podiam. E o exército sanguinário estava vindo. Abimeleque com sede de sangue. Dentro daquela cidade, no centro dela, tinha uma torre alta de vigia. E para ali se acolheram quem pudesse entrar. E todos os que puderam entraram e subiram aquela torre, inclusive uma mulher, no meio de outras. E o que ocorre é que, quando ele chegou ao pé da torre, invadindo a cidade, aquela mulher soltou uma pedra de moinho e deu bem no crânio de Abimeleque, e este pediu ao seu escudeiro que lhe matasse, para não dizer que foi morto por uma mulher. Seria muito humilhante para ele. Vamos ao texto, versículos 50 ao 57 do capítulo 9 de Juízes, que diz o seguinte: A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a, e, contudo, se aproximava da entrada da torre para incendiá-la. Uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhes rachou o crânio. Imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhes ordenou: Tire a espada e mete-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, caiu sobre eles, porque o espinheiro governou por aquele espaço de tempo. 1209 aproximadamente antes de Jesus Cristo. E quando um espinheiro governa, o fim é trágico. Problemas, intrigas, traições, mortes, genocídios, tudo isto ocorre quando um governo fraudulento usurpa o poder. O povo geme, o país se afunda na economia, na cultura, dos hábitos, etc. Olha o que o Brasil está passando hoje, por estar em seu poder um usurpador, um espinheiro maligno. E assim Deus julgou os sequimitas
julgou os israelitas que apoiaram um espinheiro para governar o seu povo. Abimeleque teve uma morte trágica como uma punição divina pelos seus atos. E assim acaba mais um espécie de libertador de Israel. Mas, na verdade, não foi um libertador de Israel, mas um intruso no poder e um conflito interno entre o povo de Israel e o espinheiro chamado Abimeleque. Cuidado! Veja se o seu pastor não é um espinheiro. Veja se o seu líder não é um espinheiro usurpador. As igrejas estão cheias de líderes que, ao invés de serem pastores amorosos, cuidadores do rebanho, são espinheiros, são Abimeleques da vida, governando como se pode, fazendo o que se pode, todo tipo de maldade, agressividade, para desconstruir toda a obra que aquele pastor veterano de Deus deixou construído. Que Deus lhe abençoe. Leve esta palavra adiante. Em o nosso próximo conteúdo estaremos dando sequência aos juízes de Israel. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.